E nós vamos falar agora sobre a prisão e depois soltura do Mauro Cid e também a prisão do Gilson Machado, tá? O Alexandre de Moraes, desesperado com o vazamento que teve ontem na Veja, saiu prendendo pessoas próximas ao Jair Bolsonaro. Ou seja, ele tem que achar agora uma outra delação premiada. Pegaram o Gilson Machado para ser o novo coelhinho. Agora, como é que eles vão fazer? Porque vão ter que voltar atrás do processo, né? Esse processo do jeito que está já não vai dar em nada. Se realmente o vazamento aconteceu, a delação do Mauro Cid anula, o que vai acontecer com isso, né? Ou então é meramente crueldade do Alexandre de Moraes querendo prender o Gilson Machado. Eu vou dizer para vocês, eu não acredito nessa história que eles estão contando aqui, mas eu vou falar para vocês qual é a história que eles estão contando aqui. Eles estão dizendo que o Gilson Machado tentou obter um passaporte português para a fuga do Mauro Cid em direção a Portugal. Nada disso parece fácil para mim, né? Seria muito mais fácil o cara ir para a Argentina, o cara ir para os Estados Unidos. Tem um monte de coisas mais fáceis do Mauro Cid fugir, se ele quisesse fugir, do que Portugal. Então não faz sentido esse negócio todo aqui, mas vamos entender o que eles estão dizendo aqui. E lógico, evidentemente isso é uma resposta à reportagem da Veja de ontem, né? Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Aposentados Sem Dinheiro, Magnitsky, o Fantasma da Corte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A Polícia Federal prendeu o Mauro Cid em Brasília, mas a ordem foi revogada em sequência. Então, olha só. Primeira coisa, tem gente batendo cabeça nessa história. O Alexandre de Moraes, todo nervosinho, ficou muito nervoso por conta da reportagem da Veja ontem. Aquilo que eu falei para vocês, é lógico, ele vai ignorar o vazamento, vai ignorar a anulação da prova. Seria óbvio que teria que anular o depoimento do Mauro Cid, teria que anular toda a delação do Mauro Cid, e isso jogaria o processo todo para trás. Mas o Alexandre de Moraes não vai fazer nada disso, a gente sabe, esse processo nunca foi jurídico, sempre foi um processo puramente político, mas o problema do Alexandre de Moraes é que isso mais uma vez deixa claro como é que as coisas estão acontecendo, né? E mais uma vez, o que aconteceu? Ele prendeu o cara, mais uma vez. Ou seja, de novo, ele cometeu uma irregularidade, uma ilegalidade de prender alguém para forçar mais uma delação do Mauro Cid. Aí nessas alturas, o que deve ter acontecido? O Alexandre de Moraes não manda prender o Mauro Cid, vamos prender de novo, vai ter que delatar tudo de novo, não sei o que lá. Aí o Fux ligou para ele e falou, ô Xandão, o negócio é o seguinte, cara, pô, já tem 9 delações desse cara, tu já soltou o cara, prendeu ele de novo querendo mais delação, agora soltou, prendeu de novo querendo mais delação, tá ficando óbvio que você tá forçando o cara, que você tá intimidando o cara, que você tá torturando o cara para ele confessar qualquer coisa que você queira que ele confesse, né? Lembra que o Fux já deu uma dica de que, porra, esse negócio, essa delação do Mauro Cid tá estranha mesmo. Com o que aconteceu ontem, com o vazamento de ontem, ficou um lixo esse negócio. De novo, não acho que vai fazer diferença no final. O problema, como eu digo para vocês, ali no STF, principalmente na primeira turma, todo mundo quer condenar Bolsonaro. Eles querem condenar. Até o Fux quer condenar Bolsonaro também. O problema é que o pessoal já está começando a ficar com medo de tanta lambança que o Xandão está fazendo. Aí isso explica o fato de que o Mauro Cid foi preso e logo depois o STF revogou a prisão dele. Alguma coisa aconteceu estranha lá dentro. Teve briga lá dentro. Teve batimento de cabeça lá dentro. Porque o pessoal tá achando, porra, Xandão, tá foda, cara. Tá ficando muito na pinta esse negócio. Já tava na pinta antes. Agora com mais isso, né? Dá uma falha desse tamanho. Você manda prender o cara de novo, né? Então aqui, ó, num primeiro momento o delator foi preso, segundo fontes da investigação, mas a ordem foi revogada pelo Supremo. Eu queria saber quem. Quem que deu a ordem de prisão e quem que revogou a ordem de prisão em seguida, né? Provavelmente os dois foram o Alexandre de Moraes, mas a questão é que certamente teve pressão de gente lá dentro, né? Investigadores apreenderam celulares e outros dispositivos do delator e ele deve depor na Polícia Federal no fim da manhã dessa sexta-feira. Então vai de novo o Mauro Cid ser torturado pelo pessoal para dizer, não, eu juro que Bolsonaro é culpado, que não, por favor, deixa meu pai, deixa minha mãe, minha mulher, deixa minha filha em paz e não sei o que lá, enfim, né? Agora, o que eles estão dizendo aqui, né? Que, segundo investigadores, Cid será ouvido por supostamente tentar obter, por meio do ex-ministro Gilson Machado, um passaporte português no consulado de Portugal no Recife. Os investigadores também vão questionar o delator sobre as mensagens reveladas pela Veja. É lógico que o objetivo é as mensagens reveladas pela Veja. Evidentemente que é isso, né? Essa história do passaporte português no consulado de Recife
Eu não sei se isso é correto, se isso está existindo, se isso valeu de verdade. Não me parece que seria uma coisa óbvia de fazer nesse momento. Pode ser que o Gilson Machado tenha feito essa merda, tenha de fato, né, tentado obter um passaporte para o Mauro Cid. Pode ser que seja. Se for isso, infelizmente, realmente vai dar problema para ele. Não deveria dar prisão, tá? Como o próprio Jeffrey Schickini fala aqui, não deveria dar prisão. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar do Gilson Machado em seguida. O fato é que o Mauro Cid, se o Mauro Cid quisesse fugir neste momento, primeiro que não vale a pena para o Mauro Cid fugir. Por quê? Porque o problema do Mauro Cid nunca foi o Mauro Cid. Sempre foi o pai do Mauro Cid, a mulher do Mauro Cid e a filha do Mauro Cid. Vai fugir todo mundo? Todo mundo vai sair do Brasil ao mesmo tempo para fugir nesse momento? Não bate essa conta, você concorda comigo? Você concorda comigo que o Mauro Cid não faria uma fuga? A preocupação dele era o pai dele, a mulher dele, a filha dele. Isso que era a preocupação. É por isso que levou ele à delação, porque o Alexandre de Moraes ameaçou prender a família do cara inteira se ele não delatasse o Bolsonaro, se ele não falasse alguma coisa, né? Então não faz sentido para mim ele procurar fugir do Brasil nesse momento. E se fosse fugir, teria vários locais mais fáceis para fazer isso, que não seria para Portugal. Portugal, na Europa, é complicado, tem extradição com o Brasil e tem um monte de coisa, então assim, eu não acho que Portugal seria o melhor caminho. Muito mais óbvio seria ele fugir para os Estados Unidos, porra, muito mais fácil, pô. Né? Faz igual a Zambelli, vai para a Argentina, pega um avião para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos aí é outra história, pede asilo político, né? Com essa coisa toda que está acontecendo. O Mauro Cid é outro que não é acusado de nada, na verdade, ele não tem nada. Ele é acusado de quê? De dizer que conversou com pessoas, que tinham pessoas querendo um golpe no Brasil, falando com ele no celular. Isso é crime onde, né? Enfim, a informação teria sido confirmada por fontes próximas ao Jair Bolsonaro. Agora, logo depois, o Supremo revogou a prisão do Mauro Cid. Ou seja, ele chegou a ser preso na casa dele. Aqui o STF revogou a prisão do Mauro Cid na manhã dessa terça-feira, minutos após ela ter sido decretada. A decisão foi realizada no âmbito da investigação que mira o ex-ministro do Turismo, o Gilson Machado, que teria atuado para obter a expedição de um passaporte português para o Cid. Ou seja, uma outra coisa que não faz sentido nenhum, né? Nessa semana, o Procurador-Geral da República, o Gonê, pediu ao Supremo a abertura de um inquérito contra Gilson Machado por obstrução da investigação e organização criminosa e favorecimento pessoal. Ou seja, o Gilson Machado teria procurado um passaporte português, um passaporte no consulado português. Isso tudo aqui me parece um esquema igual o do Felipe Martins. Não tem motivo nenhum, querem prender o Gilson Machado para fazer ele o coelhinho da vez, para tentar fazer com que ele confesse qualquer coisa, para tentar salvar esse processo do Bolsonaro. Tá muito claro para mim isso daqui, né? Aqui, ó. Olha esse ponto aqui que é importante. Além disso, Machado teria promovido, por meio do seu perfil no Instagram, uma campanha de arrecadação de doações em dinheiro que seriam destinadas a Bolsonaro, o que também chamou a atenção dos investigadores. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? De fato, o pessoal estava pedindo dinheiro para o Bolsonaro, muita gente mandou, eu mandei dinheiro para o Bolsonaro, inclusive via Pix, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Desde quando é crime mandar Pix para alguém, ou receber Pix para alguém, ou pedir Pix para alguém? Mas repara o que eles estão querendo fazer aqui. Eles estão querendo ameaçar, prender Bolsonaro, dizendo que esse dinheiro, que na verdade foi para o Bolsonaro, era para bancar o passaporte e a fuga do Mauro Cid, não sei o que lá. Ou seja, estão criando mais uma fábula aqui para tentar fazer alguma coisa, tentar criar algum caso. Por quê? Porque viram que com o vazamento das mensagens do Mauro Cid na reportagem da Veja de ontem, ficou feio pra caramba. Lembra? Esse pessoal quer prender Bolsonaro a qualquer custo. Estão tentando construir uma outra lorota. Vão tentar fazer o Gilson Machado confessar alguma coisa, fazer uma delação premiada. Muito triste isso, né? Agora, e o pior, né? Assim, de novo, o Alexandre de Moraes vai anular a delação do Mauro Cid? Deveria anular a delação do Mauro Cid. Ele vai fazer isso? Provavelmente não. Mas ficou muito estranho. Mais uma vez ficou marcado o quão absurdo é esse processo, o quanto esse processo é puramente político, né? Mauro Cid é alvo de buscas e vai prestar depoimento à Polícia Federal sob suspeita de tentar passaporte que facilitaria a saída do país. Isso aqui é outra coisa que é absurda. Você tentar um passaporte português não quer dizer que você vai sair do país, né? Não quer dizer que você esteja fugindo. Se ele é descendente de portugueses, por exemplo, ele pode buscar um passaporte português, não tem nada que impeça ele fazer isso, até porque, de novo, eu falo para vocês, ele não fugiria sem o pai dele, sem a filha dele, sem a mãe dele, ou sem a mulher dele, as pessoas que estavam sendo ameaçadas pelo Alexandre de Moraes. Então o fato dele estar buscando um passaporte português
Pode ser um plano para o futuro, ele sabe que vai ser preso na operação lá do entre aspas, golpe lá que o Alexandre de Moraes está dando, e no final das contas, em algum momento vai ser solto no futuro e quer vazar do Brasil, porque já desistiu do Brasil, como tanta gente tem desistido do Brasil. Você querer a nacionalidade portuguesa ou nacionalidade italiana ou um passaporte de outro país não quer dizer que você vá fugir. Isso aqui é uma inferência que eles estão fazendo absurdas, né? O Jeffrey Chiquini está falando aqui, ó, a prisão do ex-ministro do Bolsonaro, o Gilson Machado, é ilegal. O crime de favorecimento pessoal, que é o crime que o Gilson Machado está sendo acusado, é punível com detenção e a pena é inferior a 4 anos, portanto não tem prisão. Como é que é a história? No direito brasileiro, se o crime que você está sendo acusado não dá prisão, não cabe prisão preventiva também. Faz sentido, né? Se mesmo se você for condenado, você não vai para a cadeia, então por que você vai ser preso preventivamente? Não faz sentido. Então aqui, ó, para que se afirme que ele tenha prestado auxílio aos crimes de atentado à democracia, esse auxílio teria que ser anterior à prática dos fatos e não posterior. Ou seja, ninguém acha que agora tem alguém atentando contra a democracia, não faz sentido. Todo o esquema que o, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes está dizendo é justamente no 8 de janeiro, né? Isso já passou, não tem mais como fazer isso. Favorecimento pessoal configura só o artigo 348 do Código Penal, que é só 4 anos de cadeia. Esse crime não cabe prisão preventiva, pois ele é punido com detenção de 1 a 6 meses. O Código de Processo Penal estabelece que só é cabível prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena de liberdade máxima superior a 4 anos, o que não é o caso, né? Então, a história aqui é muito simples. De novo, a gente está vendo mais uma vez um caso de prisão arbitrária, igual foi a do Felipe Martins, com o objetivo de tentar fazer o Gilson Machado confessar alguma coisa. O Braga Neto não deve estar confessando nada, o Braga Neto é durão, estão mantendo ele preso na expectativa de conseguir alguma coisa, eles não vão conseguir, estão tentando agora com o Gilson Machado, não vão conseguir também. Enfim, tá aqui, ó, polícia prende Gilson Machado e Mauro Cid, depois liberaram o Mauro Cid, né? O Gilson Machado continua preso e a acusação é a mais idiota do mundo. Cid é acusado de tentar obter um passaporte para deixar o país. Não, ele queria o passaporte. Por que ter o passaporte para deixar o país? Veja, se ele é procurado, se ele está ligado ao inquérito do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, vamos supor que ele tivesse um passaporte português. Como é que ele faria para sair do Brasil? Ele não pode, porque o passaporte, o nome dele está lá nos registros da Polícia Federal. Se ele for no aeroporto, mesmo que ele use o passaporte português dele, ele seria detido. Então não tem essa história, não conseguiria sair do país de forma alguma, né? E, por outro lado, se ele fosse fazer isso, era muito melhor ele ir para Portugal, ele ir para o Paraguai, para a Argentina, que é muito mais fácil você sair do Brasil pelo Paraguai ou pela Argentina do que sair pelos aeroportos para Portugal. E de lá pegar um voo para os Estados Unidos, seria muito mais tranquilo isso daqui, né? Aqui, ó, ou seja, e de novo, e você pode querer a cidadania portuguesa sem ser para fugir, pô. Você pode querer a cidadania portuguesa porque você está pensando no futuro. Ele vai ser preso aqui, é possível que o Mauro Cid seja preso nesse inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, mas no final das contas, em algum momento ele vai ser solto, ele pode querer reviver a vida dele depois disso, né? E, enfim, e o que o Gilson Machado tem a ver com isso? Eu não sei o que o Gilson Machado tem a ver com isso. Porque, de novo, mesmo que o Gilson Machado tenha ajudado ele a tentar o passaporte, você tentar um passaporte português não é indício de crime. Você não quer dizer que você queira fugir. Para mim, claramente, o que está acontecendo aqui? O Alexandre de Moraes está desesperado com o vazamento que aconteceu na Veja ontem. Por mais que ele não vá anular a delação do Mauro Cid, ele deveria anular a porcaria toda, começar do zero de novo. Ele não vai fazer isso, mas ficou mais uma vez aberto que ele está fazendo lambança. E deve ter muita gente lá no STF pressionando ele para abandonar essa coisa. Joga fora esse inquérito que já deu ruim, não tem como continuar com essa lambança toda. Aí ele tentou prender todo mundo de novo e já deram um puxão de orelha nele, pô, prendeu o Mauro Cid de novo, cara. Porra, tá de sacanagem, né? Vai mostrar mais uma vez, mais um erro em cima dos tantos erros que já cometeram. O ponto é esse, vamos ver, vamos acompanhar esse caso aqui. É um absurdo, nenhum dos dois poderia ser preso, obter cidadania não é o mesmo que tentar fugir, não há nenhuma evidência desse tipo de coisa, é mais um absurdo feito pelo Alexandre de Moraes, mais uma arbitrariedade sem sentido alguma, que está sendo usada para tentar obter uma nova delação premiada, um novo esclarecimento, porque, né, o que acontece nesse caso? Acabou, não tem mais nada contra Bolsonaro, contra ninguém nessa coisa, né? Se anular a delação do Mauro Cid, não sobra nada nesse inquérito do golpe do Alexandre de Moraes.